Oi, gente, tudo bem por aí? Para quem não me conhece, eu sou Cíntia, eu sou terapeuta sistêmica, integrativa e CEO da ATA. Eu resolvi fazer esse vídeo porque estava faltando esse vídeo como complementação de um último post que eu fiz em torno do dia 20, tá lá no blog www.cifranca.com. Você encontra o post lá e o nome dele é O Último Elo. Desnecessário a gente ficar falando sobre o que a gente tem vivido, né? Não é só o ano 2020, já vem há algum tempo grandes transformações, alterações de concepção, de visão, muita coisa tem mudado. É completamente desnecessário mesmo colocar que as transformações elas estão acontecendo de maneira sucessiva já há muito tempo. É muito interessante perceber, quando a gente olha de fora, como o coletivo ele se mantém girando numa direção bem lenta. Eu não vou entrar no mérito se isso está certo, se está errado, também não vou entrar no mérito o que é que tem que se fazer, nada. Existe um fato, o fato é que parece que a roda gira devagar demais. Muitas vezes a gente se dá conta de que a gente está vivendo uma situação que parecia ter sido exterminada há muito tempo e não foi. Eu sempre brinco que a Idade Média inteira nasceu de novo nessa época que a gente está vivendo. Basta checar a enciclopédia Google para ter informação sobre qualquer fase e era da nossa civilização. Qualquer um está lá. Na minha época eram livros, hoje é o computador. Então essa coisa esse contexto em relação ao tempo é muito curioso, né? A gente fica sem saber exatamente o que é que está se movimentando ali. O tempo existe, não existe, o Einstein estava certo, ele é relativo, por que ele está correndo tanto, por que a gente está tudo sem tempo e por que antes de ter tudo online, a gente tinha mais tempo do que agora que está tudo online e a gente não tem tempo. Enfim, isso só prova que as nossas visões, as nossas concepções, a nossa maneira de entender e principalmente de avaliar uma situação, seja ela coletiva ou pessoal, ela está sempre baseada, na maior parte das vezes, ela está focada e baseada, ela está embasada, na verdade, de uma maneira antiga, retrógrada. Eu avalio e julgo as coisas achando que essas coisas elas têm que ser de determinada maneira como era antes ou como eu achava antes. Nós continuamos a avaliar os nossos comportamentos e aquilo que a gente tem que olhar e principalmente os nossos problemas de uma maneira pré-estabelecida. Eu julgo aquilo que eu acho que existe de uma maneira não nova, inesperada, que possa trazer principalmente uma maneira nova de ver e de refletir. Outro dia até descobriram um fóssil de um desenho, não era um fóssil, era um desenho de um cachorro grande, né, com 45 mil anos. Mas as pessoas, elas rotulam a vida como se a vida tivesse 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 anos. Elas rotulam as coisas como se elas tivessem 10.000 anos. E elas veem e avaliam as situações da mesma maneira. E isso é um grande erro, porque a gente fecha a mente e a percepção dentro de uma caixinha. Então esse post, O Último Elo, ele fala da necessidade de se pensar diferente, de trazer uma forma assim, de colocar isso dentro de um conteúdo, sim, mas principalmente trazendo uma flexibilidade maior de que nós podemos olhar a vida de uma maneira mais simples. Outro dia eu conversava com um colega e a gente comentando sobre a constelação e ambos concordaram. A constelação não é uma filosofia, ela é uma maneira de se viver. As pessoas vão resgatar, isso não é novo, mas a maneira de se fazer
Nós vamos resgatar o olhar para o passado, nós vamos resgatar um olhar diferente, uma avaliação que tenha mais sentido de quem nos gerou, de quem nos criou, que estando certo ou errado, perto ou longe, foi o que havia de melhor para que eu estivesse aqui, para que você estivesse aqui, para que a gente nascesse. Então eu consigo fechar portas ancestrais de ressentimento, eu consigo fechar portas de julgamento errado. Então este padrão está sendo colocado de uma maneira diferente para que a gente aprenda a fazer. Outro dia numa live eu dizia que até mesmo a psicologia, há 100 anos atrás, ela não era tida como uma cadeira da medicina, ela era tida como uma filosofia, não era levada a sério. Então, precisou-se utilizar 100 anos para que algo fosse visto de uma maneira diferente. Para que é que a gente tem que demorar mais 100 anos para olhar a vida de uma forma diferente? Para olhar a vida de uma maneira como a gente não viu antes? Para que a gente consiga reconhecer quem nós somos de fato, de onde nós viemos? Por que todo mundo ainda insiste em achar que nós estamos aqui numa vida única? Por que todo mundo insiste em achar que porque não é provado cientificamente ainda, algo, isso quer dizer que não existe? Por que a gente continua a viver como nos homens da caverna, né? Por que a gente continua a viver lá atrás com o pezinho, né? Uma pré-história? Por que é que nós insistimos em olhar as situações com desconfiança? Eu não sei onde é que está a origem, porque na verdade os nossos avanços, eles não vêm dessas constatações de que havia engano, vem exatamente da busca, da curiosidade, da descoberta. Há tempos atrás, a gente não ouvia ninguém falar sobre vidas em outros planetas. Hoje a gente vê todos os canais de informação, obviamente. Nós ouvimos uma abordagem nova sobre o universo, sobre o posicionamento, o reposicionamento dos próprios cientistas, astrônomos, que olham situações e dizem: puxa, nós não víamos isso antes, ou nós avaliamos determinado aspecto de uma maneira errada, agora nós conseguimos avaliar diferente. Olha o aprendizado que a gente deveria estar adotando para que a gente hoje pudesse sair da caixinha de uma maneira mais rápida. Se pessoas que acreditam cegamente só na ciência e não acreditam em nenhum tipo de energia e de sentimento, poderiam utilizar o próprio ajuste que a ciência faz para fazer igual na vida de uma maneira mais ampla. E essa história do vírus, né? Quantas colocações científicas foram colocadas? Quantos posicionamentos duais, de uma maneira, uma hora era assim, de outra hora era assado, né? Quantas formas diferentes. Até o próprio vírus, né, que também é natural, essa mutação toda, mas surpreende os cientistas. Eles ficam em dúvida, eles ficam curiosos, entre aspas, sobre o próximo passo. Então, ao invés da gente se colocar de uma maneira rígida, estreita, avaliando sempre as coisas da mesma maneira, por que não imitar os nossos cientistas, que tem muita coisa boa a trazer para a gente? Por que não imitar os próprios meios confiáveis de comunicação, de informação, que trazem coisas e se reposicionam depois de uma maneira diferente? Por que é que as pessoas não conseguem aprender a serem mais flexíveis? A gente só consegue viver diferente se a gente tiver um grau aceitável de flexibilidade. Porque para que eu possa olhar para a vida de uma maneira nova, eu tenho que ter força suficiente para
olhar aquilo que eu trago e falar, bom, isso é temporário, ele me serve até hoje, mas eu não sei se vai servir a vida inteira, né? Esse posicionamento, ele tem que colocar a gente de uma maneira invertida, olhando para o universo e para a vida. Há 10 anos atrás, claro que havia constelação, mas não havia o boom da constelação. Por que será que aconteceu esse boom? Por que será que, de repente, o coletivo começa a se reposicionar e a aceitar de uma maneira mais clara que há coisas que ele não entende, mas estão se repetindo? Por que é tão difícil as pessoas olharem para si ou para o outro que está na frente e não entendem que a nossa origem ela ainda é desconhecida? Nós ainda resistimos a olhar a nossa origem porque ela nos assusta. Nós ainda vemos tudo muito primitivamente, de maneira humana, né? Muito condicionada. Os nossos julgamentos são muito antigos, né? As nossas percepções também, inclusive algumas avaliações da própria astrologia. A astrologia, apesar de ser a primeira ciência, a primeira, né? E a gente deveria reverenciar isso, ela ainda é descrita em alguns aspectos com a visão ainda estreita de algumas pessoas que viviam em determinadas épocas e viam isso não de uma maneira total e global. Claro, né? O que eu estou dizendo é que o universo ele sempre esteve lá. Ele não vai jogando coisinhas para a gente ver aos poucos. Ele estava lá, percebe? Ele estava e já existia. Nós é que fomos rompendo, melhorando, criando, desenvolvendo aspectos, máquinas, observações, compreensões, curiosidade, que foram alcançando outros níveis de visão e de compreensão. Eu estou falando tudo isso porque Aquário tem muito disso. Nós estamos pertinho do lado de um grande estélio em Aquário. São muitos planetas, eu acho que 5 planetas vão estar juntos ali. Isso significa que vai ter uma ênfase muito grande nas nossas percepções para olhar e viver de uma maneira diferente. Eu não sei qual que é, ninguém sabe. O que a gente tem que entender é que Aquário, a oitava dele, a energia real dele, antes de se chegar ao universo, é para que nos ajude a romper as nossas amarras e olhar a surpresa que vem. Eu não faço ideia do que é, eu não faço ideia de qual é. E se eu me colocar desta maneira, é muito mais provável que eu consiga olhar algo. Se eu não me colocar de uma maneira mais inocente, mais espontânea, para perceber e para experimentar o novo, se eu não fizer isso, é muito provável que eu veja tudo com os aspectos antigos, que eu faça os julgamentos com os aspectos antigos, que eu faça as previsões com os aspectos antigos, que eu faça as minhas avaliações com os aspectos antigos, que os meus diagnósticos, sejam eles psicológicos, mentais, médicos, sempre com uma avaliação mais antiga. Se eu abrir a mente para olhar algo, com certeza o universo vai trazer informações. Basta ver o que a gente tem vivido. A cada tempo, a cada momento, a cada semana, vem uma informação nova. O estresse está tomando conta das pessoas, por quê? Porque nós não temos algo definido. Não há a definição de algo estabelecido. O que existe pode ser isso, daqui a pouquinho, não, isso mudou. Não, pode ser aquilo, não, daqui a pouquinho aquilo também mudou. Isso vai piorar, não, mas piorou muito mais além do que a gente imaginava. Percebe? Essa instabilidade, ela na verdade, ela é algo muito mais adequado a uma coletividade cheia de caixinhas do que a uma pequena coletividade que aguardava fora da caixinha. Pensem nisso.
é muito importante a gente dar um checklist na nossa história, olhar aquilo que a gente está fazendo de antigo, perceber aquilo que a gente está julgando segundo os nossos padrões, que já não servem mais para nada, só para manter a gente em algum trono, né? É muito importante isso, porque senão a gente não vai conseguir pegar o trem na hora certa. Daí, infelizmente, vão ficar uma grande quantidade, né, esperando na estação outro trem passar. Então, vamos aproveitar, né? Esse último elo, ele simboliza muito isso. Esse checar a nossa história sem dor, né? Vamos nos surpreender. Vamos começar pela gente mesmo, né? Deixa eu me surpreender. Onde é que eu estou sendo muito rígida ou já estou sendo pré-estabelecida, dizendo que as coisas têm que acontecer desta ou daquela maneira? Ainda caixinha, nem que seja para olhar aqui e falar, deixa eu ver como é que tá, né? Deixa eu ver do que se trata. Sem medos, a gente tem que quebrar esses medos. Na verdade, o universo nos dá de bandeja, né? Essas montanhas russas que a gente tem vivido. Tá bom, gente? Eu vou ficar por aqui e a gente vai se falando. Passa lá no blog, dá uma lida e vem conversar comigo a respeito. Chama O Último Elo. E não é o último elo porque a gente vai sair de órbita. É o último elo para abrir a caixinha. Vamos abrir a caixinha. Vamos pensar como aquariano mesmo, né? De uma maneira surpreendente, mais livre. A gente se vê. Beijo.